Diz assim o texto bíblico: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Peça para que Deus fale ao seu coração nesta noite. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós queremos te agradecer pelo privilégio de poder ouvir a tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, venha usar este momento para sermos edificados pela palavra. Que não seja o homem, mas seja o teu Espírito Santo nos confortando e confrontando na tua palavra. Fala conosco, glorifica o teu nome, Pai, para que ao final de tudo tua igreja seja edificada e o teu nome glorificado. Nós confiamos na tua infinita graça e misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, Deus criou o homem perfeito em sua natureza. Deus criou o homem em perfeita relação consigo ou com a Trindade. Mas esse homem se afastou de Deus, esse homem pecou contra Deus. Eu estou falando de Adão e Eva. Eles pecaram contra Deus, desobedecendo a ordem expressa de Deus de não comer aquele fruto. E as consequências imediatas, instantâneas, e diremos, as principais consequências do pecado de Adão e Eva foram duas. A primeira foi a morte, porque Deus falou que se ele comesse do fruto, certamente morreria. E ele morreu de fato. Naquele dia ele morreu, porque houve a separação entre Deus e o homem. É dessa morte que Deus está falando, física, mas principalmente da morte espiritual. Uma outra consequência do pecado de Adão e Eva, meus irmãos, foi a corrupção do coração. Uma vez morto espiritualmente, o coração do homem passou a ser um coração corrompido. Mas não é qualquer tipo de corrupção, é uma corrupção desesperada, profunda, como está descrita no profeta Jeremias capítulo 17, versículo 9, que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Jesus falou que do coração procede os maus. E por conta disso, meus irmãos, o homem certamente tem como seu destino o abismo, o inferno, o Gehenna, o Hades, o fogo eterno. Nesse sentido, meus irmãos, Deus, tendo um plano de salvar os seus eleitos, ele enviou Jesus Cristo para morrer em favor das suas ovelhas. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, Jesus disse. Mas não apenas com o objetivo de livrá-las do inferno, mas também de recuperar o seu caráter, recuperar o seu coração. É nesse sentido que Paulo traz essa palavra, meus queridos irmãos. Todos nós que estamos aqui nesta noite somos redimidos pelo sangue do Cordeiro, somos salvos pelo Cordeiro de Deus, estamos destinados à vida eterna e temos a salvação garantida. Mas Deus não se satisfaz em apenas nos garantir a vida eterna e nos livrar do inferno, porque Ele sabe que nosso caráter é um caráter corrupto e torto, nosso coração é corrupto. Então Deus tem um plano, o plano não só de nos salvar, mas como está escrito e descrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 18, que o mesmo Espírito nos transforma de glória em glória, Ele nos transforma na sua própria imagem. Romanos capítulo 8, versículo 29, meus irmãos, diz que nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem de seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, o plano de Deus para nossas vidas é transformar o nosso caráter. E não somente isso, se você verdadeiramente é um crente salvo, esse é o seu maior desejo, o caráter transformado. Esse é o maior sonho de um crente. Se você conversar com um crente maduro e perguntar qual é o seu maior sonho, ele não vai pensar duas vezes e vai dizer: o meu maior sonho é não pecar mais contra Deus, é agradar o coração de Deus, é ser parecido com Jesus. Se você pergunta isso para um crente carnal, imaturo e terreno, ele vai dizer: olha, eu tenho muita coisa ainda para conquistar, tem alguns projetos para realizar. Mas se você pergunta para um que tem intimidade com Deus, que ama a Deus, ele vai dizer: meu maior sonho é ser parecido com Jesus. De fato, meus irmãos, esse era o maior sonho do apóstolo Paulo, era o maior desejo do apóstolo Paulo, o que fica evidente em Romanos capítulo 7. Em Romanos capítulo 7, Paulo ele começa a expressar o seu desespero, dizendo: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Maldito homem que eu sou, quem me livrará deste corpo morte? Ou seja, esse é o sentimento de um verdadeiro crente, porque nós estamos presos em um corpo corruptível,
Nós desejamos agradar a Deus. Às vezes nós prometemos para nós mesmos: a partir do ano que vem, não vou mais cair em tal pecado. A partir de amanhã, eu vou me consagrar a Deus e não vou mais cair em tal pecado. Eu vou vigiar. E você vigia, você ora e passa 3 dias consagrados. No 4º dia você cai de novo em pecado. Às vezes aprofunda, numa crise profunda, e diz: Senhor, será que algum dia eu vou conseguir vencer esse pecado? Meus irmãos, está escrito nas Sagradas Escrituras que nos últimos dias a alma dos crentes irá se angustiar por causa do pecado, como o servo Ló se angustiou diante da sua geração. Provavelmente você é um crente que se angustia por causa dos seus pecados e do pecado dessa geração, como Isaías disse: eu sou um homem de lábios impuros, dito no meio de uma geração de impuros lábios. Nós somos pecadores, nós somos desesperadamente corruptos em nosso coração e desejamos mudar, desejamos mudança. Nesse sentido, meus irmãos, esta palavra do apóstolo Paulo dizendo: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la, tem uma exortação profunda aos nossos corações. E nesse sentido também nós colocaremos como tema desta mensagem os principais aspectos da boa obra em nossas vidas, com base nesta palavra do apóstolo Paulo. E o primeiro aspecto da boa obra de Deus em nossas vidas, meus irmãos, é a postura que ela exige de nós. Uma vez que você entende o que é essa boa obra, isso exige uma resposta, uma postura da sua parte. O que é essa boa obra de Deus em nossas vidas? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, alguns podem achar que boa obra aqui é a obra de Deus, é fazer o serviço de Deus na igreja, trabalhar para... É muito mais do que isso, meus irmãos. Aqui não diz respeito à boa obra de Deus através de nós. Aqui diz respeito à boa obra de Deus em nós. Não é o que Deus está fazendo no meio da igreja através de nossas vidas. É o que Deus está fazendo dentro de nós através do Espírito Santo. É desta boa obra que Ele está falando, ou seja, do processo de libertação do nosso caráter, da nossa corrupção. É o processo de transformação do nosso caráter para nos conformar à imagem de Jesus Cristo, como Ele de fato. Então, o primeiro aspecto principal desta boa obra, meus irmãos, é a postura que ela exige de nós. Que tipo de postura que a boa obra, a transformação do Espírito Santo exige de nós? Versículo de número 6 deixa muito claro. É a postura de certeza plena. Estou plenamente certo. Você pode dizer como o apóstolo Paulo: eu estou plenamente certo. Meus irmãos, ele afirma e reafirma a sua segurança 2 vezes. Diz: estou certo. Isso já seria suficiente. Eu estou certo que Deus começou uma boa obra em minha vida. Mas não é qualquer certeza. Eu estou plenamente certo de que Deus começou a boa obra em minha vida. Você tem essa certeza de que Deus começou uma boa obra em sua vida? Ou você é apenas um evangélico? Como saber se Deus começou uma boa obra em minha vida, em sua vida? Meus irmãos, eu não garanto quanto à vida de vocês, nem vocês quanto à minha, mas nós temos que dar garantias quanto à nossa própria vida, ter certeza de que você nasceu de novo. Paulo diz: examine, pois, o homem a si mesmo, examine o seu coração, a sua consciência, examine a sua vida, o seu histórico. Houve mudança de caráter em sua vida, ou você estagnou? Se não há crescimento, se não há maturação, amadurecimento, se você continua ano após ano nos mesmos pecados, sem arrependimento, meus irmãos, esteja plenamente certo que você está perdido nas mãos do diabo. Mas se você crê em Jesus Cristo, então, se você crê na suficiência da graça, do que Jesus fez na cruz por você, se você odeia o seu pecado, se você se entristece profundamente, porque está escrito na carta de Paulo aos Coríntios, que a tristeza segundo Deus opera para o arrependimento. Se você se entristece profundamente quando você peca, se o seu foco quando você peca não são as circunstâncias que te levaram a pecar, mas sim a sua responsabilidade, como diz Davi no Salmo de número 51, eu pequei, pecado está diante de mim. Isso são sinais de um novo nascimento. São sinais de um novo nascimento.
Então, você pode ter essa plena certeza. Algumas pessoas, meus irmãos, têm dificuldade de entender que não só é correto, mas é bíblico nós termos certeza e segurança da salvação. Alguns crentes, alguns movimentos evangélicos acham que isso é coisa de teologia, coisa de calvinismo, não é? É o calvinismo que ensina que não se perde a salvação. E ficam nessas discussões de bate-papo de internet, de redes sociais, a certeza, a segurança da vida eterna, perde ou não perde a salvação. Meus irmãos, isso aqui é muito mais do que discussão teórica, isso aqui é muito mais do que linhas teológicas, calvinismo, arminiano, isso é Bíblia, porque o apóstolo Paulo, ele tinha certeza, estou plenamente certo, e alguns crentes ainda acham que é errado você ter certeza da salvação. Não dá para entender, é muita falta de leitura bíblica. É falta de leitura bíblica. A geração evangélica nossa é uma geração rasa, fraca de conteúdo bíblico, porque a Bíblia nos dá espaço para nós termos certeza. Ah, pastor, isso é arrogância. Meus irmãos, uma pessoa que ela tem certeza centrada na cruz não é arrogância. Ela entende, eu tenho certeza da minha salvação, porque o Deus olhou para mim com olhar de misericórdia. Ele me acudiu com olhar de misericórdia. Mas eu falarei alguns textos, dos muitos, eu falarei alguns textos que nos dão base para nós termos essa plena certeza da salvação. 1 de João, capítulo 5, versículo 13, diz: essas coisas vos saibais que tendes a vida eterna, a vós outros que creais no nome do Filho, que credes no nome do Filho de Deus. Veja o que o apóstolo João diz: estas coisas eu vos escrevi para quê? Para que saibais, ou seja, o que está escrito é para que nós saibamos que nós temos a vida eterna. Nós temos a vida eterna, por isso que o amor, ele lança fora todo medo. Eu posso dizer, eu não tenho medo do inferno. Ah, é assim que os crentes são, não é? Os crentes pintam e fazendo coisa errada e depois vão dizer que vão para o céu. Sim, porque Jesus veio para os doentes, não são para os bonzinhos da sociedade. Lembre-se que Jesus salvou aquele ex-ladrão que estava ao lado dele na cruz. Não deu tempo daquele homem se recuperar socialmente. Não deu tempo. Morreu naquela condição tamanha que até as escrituras, os apóstolos ainda o chamam de o ladrão que estava ao lado dele na cruz. E para onde ele foi? Ele foi para o paraíso. Com base, foi gratuitamente para o paraíso. Meus queridos irmãos, nós podemos e devemos ter certeza da vida eterna. E a Bíblia nos dá base para isso. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 e 28, nos diz o seguinte: as minhas ovelhas me conhecem, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Se um crente pode perder a salvação, significa que os pecados deste crente arrebatou das mãos de Cristo. E Jesus prometeu: ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém nos separará do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, nós temos que ter uma postura diante desta boa obra que começou em nós. Qual é a postura que Deus exige de nós? Qual a postura que Deus quer que você tenha? Plena certeza de que Deus está realizando a obra em sua vida. Você tem essa plena certeza ou vive inseguro? Se vive inseguro, precisa se converter. Não importa o diploma evangélico que você tem, você precisa se converter. Meus queridos, esse é o primeiro aspecto da boa obra de Deus em nossas vidas. A postura. Exige uma postura. Qual é a postura? Plena certeza de fé. Queridos, existe um segundo aspecto da boa obra de Deus em nossas vidas. É o autor. A boa obra de Deus em nossas vidas tem um autor. E quem é o autor? É o próprio Deus, versículo de número 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou esta boa obra em nós? O próprio apóstolo Paulo nos responde na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13. É Deus quem opera em nós. Ele é o autor dessa boa obra. Em que níveis Deus opera em nós? No nível do querer, da vontade e do realizar. Deus faz o crente desejar as coisas boas, desejar obedecer a Deus, e Deus capacita o crente a obedecer a Deus. Obviamente não de forma perfeita ainda nesta terra, progressiva. Se você é um crente verdadeiramente salvo, você vai olhar para trás e você vai perceber que alguns pecados já foram superados.
Mas se você olhar para trás e ver que a sua vida continua a mesma há anos, você está perdido, indo para o inferno, e vai ser um morador do inferno que um dia foi membro de uma igreja evangélica. Não adianta ser membro da igreja, você tem que ter plena certeza dessa obra de Deus, porque Ele é o autor. Está escrito em Hebreus capítulo de número 11, meus irmãos, aliás, capítulo 12, está escrito, versículo 1 até o versículo de número 4, tendo, pois, irmãos, a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, corramos a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele é o autor porque Ele que deu origem à nossa fé, porque a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. Mas não apenas o autor, Ele vai completar esta boa obra em nós até o dia de Cristo Jesus. Portanto, tudo vem dele. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 18, diz: tudo provém de Deus. João 15:5 nos diz: sem mim nada podeis fazer. Portanto, meus irmãos, Deus é o autor desta boa obra. Isso significa que não depende de nós. De fato, não depende de nós. Graças a Deus pela nossa vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é Ele que nos dá a vitória, por isso que nós somos mais que vencedores nessa luta contra o pecado. E por isso que está escrito em Romanos capítulo 6, que não depende de quem quer ou de quem corre. Por que não depende de quem quer ou de quem corre? Porque se dependesse do ser humano, nenhum ser humano iria querer Deus. É simples assim. Porque está escrito em Romanos capítulo 3, que não há quem busque a Deus. Não depende de quem quer, depende de Deus usar a sua misericórdia, e Ele usa a sua misericórdia em quem Ele quer. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E se você está preocupado quem são os eleitos, se o seu vizinho é eleito, se concentre em adorar a Deus, agradecer a Deus, porque você é um eleito e está aqui, porque Ele quis ter misericórdia de você. Meus irmãos, é por isso que o apóstolo Paulo tinha segurança de que Deus iria completar a boa obra, porque não dependia dele. Eu tenho certeza que os meus defeitos atuais, que são grandes e são graves, e são muitos, mas eu sou salvo, tá? São graves, são muitos, mas eu sou salvo, porque eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E eu tenho certeza que Deus um dia vai me libertar desses pecados, por mim. Obviamente, na luta contra o pecado, existe uma parte minha de me sacrificar, existe uma parte nossa de nos negar, de negar a si mesmo, mas nós só vamos conseguir negar a si mesmo se o Espírito Santo nos ajudar. Então, no final das contas, Ele é o autor da nossa fé e consumador da nossa fé. Os principais aspectos da boa obra de Deus em nossas vidas, meus irmãos: o primeiro aspecto é a postura que essa boa obra exige de nós, postura de fé, de confiança, de plena certeza de que Ele vai completar. O segundo aspecto é o autor. Essa boa obra tem um autor, e esse autor é Deus. O terceiro e último aspecto é que essa boa obra tem uma duração. Veja o versículo de número 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Note que se você é crente, essa obra já começou, já se iniciou. Se você é crente, essa obra é boa. Nem sempre é agradável, porque às vezes Deus nos trata, transforma o nosso caráter através do fogo, do deserto, através de lutas, através do nosso negócio, e isso é doloroso, mas é bom. É doloroso, mas é bom, porque nem tudo que é bom é aprazível, é agradável. Tomar remédio, injeção, fazer tratamento, nem sempre é agradável, na maioria das vezes não, mas é bom porque é útil para a nossa saúde. De fato, o tratamento de Deus no nosso caráter nem sempre nos traz prazer. E eu tenho base bíblica para dizer isso, porque está escrito em Hebreus capítulo de número 12, meus irmãos, versículo de número 11 e 12, diz que a disciplina de Deus, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Quando Deus nos disciplina, parece ser motivo de tristeza, mas é bom, porque produz fruto pacífico, transformação de nosso caráter. Por isso que essa obra é boa, e ela tem uma duração. Ela começou e tem uma duração. Vai durar até o dia de Cristo Jesus, ou seja, quando Jesus voltar, Ele vai completar esta obra, fazendo acabamento final, transformando nossos corpos em corpos glorificados, como está escrito em 1ª carta de Paulo aos 15, esse corpo mortal vai herdar a incorruptibilidade, ou seja, não só venceremos as doenças, a fragilidade desse corpo, mas a corrupção desse corpo.
Quando você diz: meu Deus, quando eu vou me livrar desse pecado? Quando eu vou conseguir controlar minha língua, os desejos impuros, os olhares impuros, a preguiça? Olhe para o futuro e já enxergue a vitória final de que Deus te transformou. Tem uma duração. Esse processo até o dia de Cristo significa que ele é progressivo, que ele é lento. Esse processo é lento. Aquela imagem que nós temos, uma imagem ilusória de que uma vez que a pessoa teve um encontro com Cristo, está liberta totalmente e é uma nova criatura a ponto de praticamente não pecar. Talvez você não tenha mais essa imagem porque você já percebeu pelo seu próprio testemunho que não é bem assim. Mas as pessoas do mundo pensam que é assim. E quando nós nos convertemos e somos novos convertidos, é assim. É tanto que nos decepcionamos profundamente quando percebemos que alguém pecou na igreja, ou nos decepcionamos com algum irmão da igreja. O novo convertido facilmente se decepciona na igreja. Porque o novo convertido tem aquela imagem de que, é crente, agora ele é quase perfeito, eu queria ser como aquele presbítero, queria ser como aquele pastor, queria ser como aquela missionária, nossa, parece que vive em contato com Deus 24 horas, parece que não peca. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa muito séria para vocês, para a igreja e para nós. O processo é lento, o processo é lento. Está aí os testemunhos bíblicos. Abraão, pai na fé, foi covarde e não protegeu sua esposa. Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu em adultério e praticou homicídio. Jacó, homem de Deus, mentiroso, enganador. E tantos outros homens, pessoas de Deus. Pedro, pastor, mas é porque Pedro ainda não tinha sido batizado com o Espírito Santo, mesmo depois que ele recebeu o Espírito Santo. Porque os apóstolos foram únicos nesse sentido do Antigo para o Novo Testamento, então eles foram vocacionados, foram salvos, depois que receberam o Espírito Santo, diferente de nós hoje que recebemos o Espírito Santo imediatamente à conversão, ou na hora da conversão. Mas Pedro, mesmo depois de receber o Espírito Santo, Jesus soprou neles o Espírito, mesmo depois de receber o enchimento do Espírito Santo, quando ele falou em línguas, mesmo depois de tudo isso, ele agiu de má fé, ele teve um ânimo dobre, ele foi hipócrita em determinado momento, porque com os judeus ele tinha um comportamento, com os gentios ele tinha outro comportamento, e Paulo o repreendeu perante todos. Ou seja, é um homem de Deus, mas tinha falhas graves no caráter. Você tem falhas graves em seu caráter. Todos nós que estamos aqui temos falhas graves em nosso caráter. Eu tenho falhas graves em meu caráter. E quando nós vamos mudar? Bem lentamente, até o dia de Cristo Jesus. Isso significa, vamos trazer implicações para nossas vidas, que nós, mantendo foco em nosso pecado, nós devemos continuar lutando contra os nossos pecados. Mas não entre em desespero. Não largue tudo para o ar e diga, não vou conseguir. Não, você tem que ter esperança, porque a esperança não confunde. Na esperança nós somos salvos. Continue lutando. Isso me faz lembrar um desenho animado, que alguns aqui que são pais de crianças pequenas vão saber. Continue a nadar. Continue lutando contra o pecado. Continue lutando, não desanime. Tenha esperança de que Deus vai mudar, vai te ajudar a vencer essa fraqueza. E com respeito ao nosso irmão, porque é muito fácil nós termos paciência consigo mesmo, olhar com compaixão para si mesmo, mas olhar com compaixão para o erro de nosso irmão é difícil. Como diz um de nossos hinos, olhar com simpatia os erros de nossos irmãos. Porque não somente nós, mas o nosso em processo da boa obra, e esse processo até o dia de Cristo Jesus é um processo lento, mas nós não temos paciência com o erro de nossos irmãos. Se existe um povo incompreensível, inflexível, chama-se evangélicos, crentes cristãos. Raras exceções, mas no geral, se você for pego num flagrante pecado, a tendência é apedrejar, porque os implacáveis, nós somos implacáveis. Nós temos que entender que o nosso irmão também está num processo lento de transformação.
E o próprio Deus tem paciência com nossos pecados. Por que nós não teríamos paciência com o pecado dos nossos irmãos? Isso não significa que nós iremos deixar de corrigir uns aos outros. Gálatas capítulo de número 6 diz: se alguém for surpreendido em alguma falta, aqueles que são maduros, corrigiu com espírito de brandura. Nós devemos corrigir uns aos outros, mas em amor. Meus queridos irmãos, os principais aspectos da boa obra de Deus em nossas vidas são 3. Primeiro, uma postura. Segundo, um autor. E terceiro, uma duração. A boa obra de Deus em sua vida exige de você uma postura. A boa obra de Deus em sua vida tem um autor, que é o próprio Deus. E a boa obra de Deus em nossas vidas tem uma duração até o dia de Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.